Existem seres humanos que desejam viver eternamente e, por conta disso, pactos são feitos e muitas vidas são destruídas ao longo do caminho. E no final, a cobrança sempre vem, de uma forma ou de outra, e é devastadora. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Pacto da Bruxa. Vamos ao relato. A vida nos traz surpresas que mudam nossa realidade de uma forma impensável. Aos 7 anos, fui abandonada por minha mãe. Desde então, fui deixada aos cuidados de minha avó, uma mulher carinhosa e terna, que cuidou muito bem de mim. Ela era tudo, a mulher mais gentil do mundo e a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Depois de sofrer muitas decepções ao longo da minha vida, começando, como eu disse, pelo abandono da minha mãe. Por muitos anos guardei rancor contra ela. Eu não entendia como uma mulher era capaz de abandonar uma filha sem remorso e sem nunca fazer nada para recuperá-la. Minha avó, por sua vez, me disse para não pensar nisso e que eu a tinha, e isso bastava para ser feliz. Quando completei 10 anos, chegou em minha casa uma mulher muito elegante que me falou ser amiga da minha mãe desde quando eu ainda estava no ventre. Ela me contou que meu pai morreu quando a minha mãe ainda estava grávida. Essa mulher queria fazer parte da minha vida. Ela me trazia lindos presentes e, com o tempo, comecei a gostar muito dela. Mas de um dia para o outro, ela simplesmente desapareceu da minha vida, deixando-me com muita dor, por não ter respostas para seu abandono. Novamente, com mais uma desilusão, foi a minha avó que me deu seu apoio incondicional e confessou que nunca tinha visto com bons olhos a amizade da minha mãe com aquela mulher. Com o passar do tempo, comecei a ter amigos, a maioria da minha sala de aula. Eu gostava das pessoas com muita facilidade, apesar dos avisos da minha avó que me dizia para não confiar em ninguém, pois as pessoas eram más e que me decepcionariam de novo. Eu não ligava para as palavras dela, precisava de carinho. Mesmo minha avó me amando, eu ainda me sentia sozinha e queria mais pessoas ao meu redor. Foi assim que me tornei amiga de Patrícia. Ela era muito gentil e querida, me ajudava e me apoiava em tudo. Então me sentia como se ela fosse uma irmã para mim. Crescemos juntas em uma amizade oculta, pois não queria que minha avó descobrisse e me desse mais um de seus discursos sobre as pessoas serem más e não serem confiáveis. Patrícia era minha cúmplice em tudo, e era no seu ombro que eu chorava. Foi ela quem me incentivou a me declarar para o Davi, um colega de classe que eu tanto gostava. Ele retribuiu e começamos o nosso namoro. Eu já estava com 16 anos. Nós três éramos muito próximos, então eu não precisava mais de ninguém. Na minha vida, tudo corria bem, e eu até não dava mais importância às entidades que me atormentavam durante a noite. Patrícia me disse que era apenas fruto da minha imaginação, mas eu sabia que era outra coisa. Todas as noites, às 3 da manhã, eu era visitada por 2 seres completamente escuros. Só conseguia distinguir seus olhos. Um era amarelo intenso, enquanto a presença maior, o olho era vermelho, que lembravam 2 brasas ardentes. Desde criança, aqueles seres apareciam todas as noites, vigilantes, imóveis, com seus olhares fixos em mim, que só se desviavam quando surgia uma luz intensa que os fazia desaparecer. Nunca contei isso à minha avó, nem mesmo quando eu era uma criança assustada, pois tinha medo que ela também me abandonasse, achando que havia algo de errado comigo. Também nunca contei a Davi, apenas Patrícia sabia do meu segredo.
Quando atingi a maioridade e saí da escola, propus à minha avó a ideia de continuar a estudar e ir para a universidade, mas ela recusou. Morávamos numa cidade pequena, da qual não queria que eu saísse, pois para ir para a universidade eu tinha que viajar para a cidade grande. Entendi naquele momento que ela não queria que eu a deixasse sozinha. Então sugeri que, se eu não pudesse estudar, pelo menos me deixasse trabalhar, ao que ela também recusou. Filha, você não precisa de nada. Aqui eu sempre te dei tudo o que você precisou e quis. Por isso eu trabalho. Não quero que você corra o risco de sair de casa e acontecer alguma coisa com você. Se eu te perder, eu morreria de dor. Perante estas palavras, não tive resposta. Pensei que ela também tinha medo do abandono, tal como tinha sido primeiro abandonada pelo meu avô, que desapareceu sem deixar rastro, e depois pela minha mãe. Além disso, como ela disse, não estava faltando nada. Minha avó tinha uma pequena loja esotérica, onde vendia velas, amuletos, incensos e outras coisas. Apesar de ser uma loja humilde, ela se saía muito bem. Conseguia manter nossa casa, que era grande, e pagar todas as nossas despesas e as viagens ocasionais que fazíamos para o exterior de férias. Para dizer a verdade, minha avó me deu uma vida muito boa. Com o passar das semanas, Patrícia e Davi apareceram em casa. Tinham ido se despedir, pois iriam estudar na universidade. Foi uma visita surpresa. Minha avó ficou chateada por eu ter escondido minha amizade com eles. Foi uma visita rápida, pois perceberam o desconforto da minha avó. Fiquei triste, mas na espera de que nas férias os dois estariam de volta e nos encontraríamos novamente. Quando Patrícia saiu, notei que ela havia deixado a jaqueta e guardei-a no meu quarto como lembrança de nossa amizade. Escrevia diariamente para eles. Sentia que vivia cada aventura como se estivesse com eles, o que me afastava da minha rotina diária, que era cuidar e manter em ordem o casarão. Depois de muito tempo, as conversas com Patrícia e Davi tornaram-se menos frequentes, enquanto as entidades noturnas que me visitavam apareciam cada vez mais perto da minha cama, e por período de tempo mais longos. A luz branca não era mais tão poderosa. Então, demorava um pouco mais para essas entidades desaparecerem. Comecei a me sentir triste e desanimada. Só me dava alento saber que as férias logo chegariam e eu poderia reencontrar o Davi, o meu amor, e a Patrícia, minha melhor amiga. Mas nada foi como eu esperava. A data das férias deles já haviam chegado, mas eu não tinha notícias de nenhum deles. Isso me preocupou demais. Pensei que talvez eles tivessem sofrido algum acidente durante a viagem de volta. Então resolvi ir na casa de Patrícia para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei, vi o carro dela estacionado do lado de fora de sua casa e ao lado dele estava o carro de Davi. Não entendi muito bem o que estava acontecendo, até que vi eles se beijando apaixonadamente. Não foi preciso dizer nada, perceberam que eu estava ali. Patrícia, espantada ao me ver, tentou ir ao meu encontro, mas eu só quis fugir. E eu fiz sem perceber que vinha um veículo na minha frente. Depois de 2 meses, acordei do coma no hospital, com a dor da traição. Minha avó, que estava ao meu lado, quando me viu acordar, pegou minha mão e me disse que estava tudo bem. Eu balancei a cabeça, mas pensando que nada realmente estava bem. Quando saí do hospital, recuperada, disse à minha avó que eu não queria mais ficar em casa o dia todo. Eu queria trabalhar com ela para distrair a mente e não pensar no que havia acontecido. Mas ela novamente se recusou a me dar permissão. Eu disse a ela que era maior de idade e que, se ela continuasse se opondo, eu iria para a cidade.
Então ela aceitou que eu trabalhasse com ela em sua loja. A princípio notei que os clientes da minha avó eram bastante peculiares. Aliás, a maioria exigia ser atendida por ela. Então eu apenas me dediquei a manter a loja em ordem. Um dia, quando foram procurar minha avó, fiquei sozinha na loja e fiquei muito curiosa sobre uma adega no porão da loja, que ela nunca me deixou entrar. Então aproveitei naquele momento e fui explorá-la. Ao abrir a porta, a primeira coisa que notei foi um cheiro nauseabundo de podre, quase me levando ao vômito. Mas como não sabia quanto tempo minha avó demoraria, resolvi segurar a vontade de vomitar e continuar checando aquele lugar. Encontrei velas e caixas de mercadorias. Na verdade, nada fora do comum, exceto por uma pequena porta que estava fechada, da qual supus que sairia aquele cheiro de putrefação. Naquele momento, não queria continuar descobrindo o que estava por trás disso, de modo que subi para a loja no exato momento em que minha avó estava chegando. Fiquei um pouco nervosa e ela percebeu que havia acontecido alguma coisa comigo, mas consegui evitar a pergunta dela, mencionando um cliente que estava entrando naquele momento. Aquele senhor parecia muito bonito e elegante. Então me perguntei o que ele poderia estar fazendo ou procurando em uma loja esotérica, mas aparentemente minha avó o conhecia muito bem. Depois de um momento, conversando com ele, ela o apresentou para mim. Ele era charmoso e gentil, então fiquei maravilhada com as suas maneiras. Terminadas as apresentações, ele nos convidou para jantar em sua casa, ao que minha avó aceitou. Fiquei emocionada, pois nunca havia acontecido algo assim. Nunca me senti dessa forma com ninguém. Aquele homem me causava uma estranha atração. A noite do jantar chegou. Sua casa era igualmente elegante, imponente. Eu me sentia uma princesa naquele lugar. Bebíamos vinho e aos poucos fui perdendo o decoro. Igual a minha avó, ela se deitou em um sofá, adormecendo ali mesmo. A sós com Julian, livrei-me de meus tabus. Eu ousei beijá-lo e ele me correspondeu, levando-me para seu quarto. Aquela noite com ele foi inesquecível. Senti coisas com ele que nunca pensei que existisse na minha vida. Sensações e sentimentos de outro mundo. Fiquei extasiada com cada uma de suas carícias e beijos. Não era amor, era apenas luxúria desenfreada. No dia seguinte, me senti culpada pelo que tinha feito. Esperei pelas repreensões de minha avó, mas ela nunca tocou no assunto. E nunca mais tivemos notícias de Julian. Semanas se passaram e comecei a me sentir mal. Fui ao médico e ele confirmou minhas suspeitas. Eu estava grávida. Tive medo de contar para minha avó, mas ela novamente me surpreendeu, ao me dar o seu total apoio na minha gravidez. Meses depois, dei à luz a uma menina que criamos com muito amor. Minha avó recomendou que eu contasse a ela que seu pai havia morrido, para que ela não fizesse mais perguntas. A minha filha, de 6 anos, era bastante curiosa e sempre me acompanhava à loja, sempre a perguntar para que servia cada coisa. Uma dessas suas curiosidades a levou até a temida vinícola e eu não havia notado, distraída por um cliente. Até um tempo depois que fui procurá-la. Minha filha Rosa estava na soleira da portinha que eu nunca ousei abrir. Meu espanto foi maior quando percebi todas as atrocidades que eu encontrei naquele local. Disse a Rosa que me esperasse lá fora, enquanto verificava os objetos que lá estavam. Eram inúmeros trabalhos de magia negra, ossos humanos, vermes e cinzas. Entre eles pude distinguir um que ela fez com a jaqueta de Patrícia, que perdi há anos atrás, mais um lenço de Davi que ele havia me dado.
Não acreditei. Minha avó tinha feito uma amarração para eles ficarem juntos e se afastarem de mim. Também encontrei uma foto da amiga da minha mãe que supostamente havia desaparecido. Ela tinha um trabalho mortal, o que concluí lendo um artigo de jornal que estava ao lado de sua foto, anunciando a sua morte em um acidente de trânsito. Tudo era um pesadelo. Minha querida avó afugentava com feitiçaria todas as pessoas que se aproximavam de mim. Continuei revirando os seus objetos e encontrei um álbum de fotos muito antigo. Eles eram datados de 1853. Minha avó e Julian apareciam neles. Nada fazia sentido. Eu supunha que era alguma coincidência e que talvez fosse algum ancestral que se parecia muito com ela. Mas quando eu li o que estava escrito nas fotos, eu vi que eram os dois, já que tinham o nome dela e o de Julian. Toda vez que eu verificava algo, eu encontrava outra verdade horrível revelada. Mas o que mais me chocou foi encontrar o que parecia ser um manequim coberto por um pano. Ao descobrir, pude ver que quem estava embaixo não era um manequim, era um cadáver que parecia mumificado, apesar de ter partes decompostas. Entendi que dali vinha um cheiro de putrefação. Continuei verificando e encontrei outros cadáveres, não apenas adultos, mas também de crianças. Mas o que mais me chocou foi quando descobri os restos mortais. Caí no chão de joelhos e chorei pelo destino que ela havia tido e pela dor da culpa de tê-la odiado por tantos anos, pensando que ela havia me abandonado. A cada lágrima que escorria dos meus olhos, eu pedia perdão. Depois de um tempo, e vendo que era hora de minha avó chegar, enxuguei as lágrimas e subi até a loja. Quando minha avó chegou, já não olhava para ela com o amor de sempre. Naquele momento, olhava para ela com desprezo, repulsa e medo. Sempre tive minhas dúvidas sobre o que ela estava fazendo. Suspeitei em algumas o que ela era, uma bruxa, principalmente pela proibição de ter espelhos em casa, pois uma vez pensei ter visto em seu reflexo uma senhora muito velha, quase em decomposição. Mas agora eu tinha certeza de quem ela era, e não apenas uma bruxa, mas uma bruxa implacável que não se importava em tirar a vida de sua filha. E eu a faria pagar por isso. Ela notou que algo estranho estava acontecendo comigo. Eu apenas disse a ela que me sentia um pouco mal e que iria para casa com Rosa. Ela me olhou com desconfiança, mas me disse que estava tudo bem eu ir descansar. Quando cheguei em casa, fui ao quarto dela e comecei a procurar mais respostas. Foi lá que encontrei seu livro de feitiços e mais fotos de Julian, junto com algumas cartas. E graças a elas descobri que Julian era meu pai, já que ele engravidou a minha mãe, para depois sacrificá-la em um ritual para obter a vida eterna. Esse ritual consistia em um pacto que haviam feito com 2 demônios, que exigia a vida de seus descendentes. Por mais de 2 séculos, eles sacrificaram sua descendência. A ideia de ter gerado uma filha com meu pai me dava nojo. Não aguentei e corri para o banheiro, para vomitar, mesmo com o livro nas mãos. Ao levantar a cabeça, vi que havia caído um pedaço de papel daquele livro. E li e vi alguns símbolos estranhos e algumas datas, seguido de um ritual em que aparecia meu nome. Naquele pedaço de papel estava escrito minha data de morte, em que me sacrificariam quando Rosa fizesse 7 anos, a mesma idade em que minha mãe supostamente me abandonara. Isso me encheu de horror, ainda mais quando li que as entidades que me perseguiam
começariam a perseguir a minha filha, já que eram os 2 demônios que constantemente vigiavam a sua oferenda. Também foi descrito como perder minha alma, para que não acontecesse o que aconteceu com minha mãe, que todas as noites aparecia como uma entidade de luz, fazendo esses demônios desaparecerem. Não aguentei tanta informação. Fiquei arrasada e apavorada. Deixei o livro no quarto da minha avó, mas guardei o papel. Fui à procura de Rosa e a abracei com força, enquanto pensava em como poderíamos nos livrar daquele destino. Naquela noite eu fui dormir, esperando que os demônios aparecessem e ao mesmo tempo minha mãe. Dessa vez eu não ficaria parada. Eu falaria que já sabia quem ela era. Chegou às 3 horas da manhã e, como todas as noites, os demônios apareceram. Desta vez mais perto do que nunca, tanto que eu poderia tocá-los se eu quisesse. Minha mãe apareceu em seguida. Mãe, eu sei que é você. Preciso da sua ajuda. Por favor, não desapareça. Naquele momento eu podia ver seu rosto. Ela estava linda, assim como eu me lembrava dela na minha infância. Minha filha, que bom que você descobriu a verdade. Nunca pude chegar perto de você ou falar com você, pois o ódio que você sentia por mim criou uma barreira que, com seu perdão, se desvaneceu. Você está em perigo, você sabe disso. A única coisa que eu posso lhe dizer é que o fogo é a única coisa que pode purificar. Você sabe o que fazer. Dizendo isso, ela desapareceu. No dia seguinte, disse à minha avó que não me sentia bem, que não iria trabalhar. Ela não me disse nada, apenas foi para a loja sem se despedir. Depois de alguns minutos, saí atrás dela e deixei a Rosa aos cuidados da minha vizinha. Fui até a loja onde havia ido de madrugada, após o encontro com a minha mãe, para deixar as torneiras do gás abertas. Observei, do outro lado da rua, minha avó entrar na loja para fazer o que sempre fazia pela manhã, acender os incensos. Momento esse em que a loja explodiu com ela dentro. Voltei para casa com a certeza de que aquela mulher cruel já não existia. Queimei todos os seus pertences, livros, cartas, fotografias. Senti-me liberta e a partir desse momento não tive mais a presença daqueles demônios. E alguns dias depois houve a notícia de que haviam encontrado o corpo de Julian, que parecia estar mumificado há muito tempo, supostamente em sua casa. Com o passar do tempo, recebi uma visita surpresa. Era Davi, quem tinha vindo me procurar. Patrícia havia falecido há algum tempo de câncer, o que eu senti muito, pois a traição dela havia sido manipulada por minha avó. Então perdoei os danos que me causaram inconscientemente. Apesar desse perdão, não voltei para Davi, porque não poderia ter algo com ele novamente. Eu tinha Rosa, e isso era o suficiente para ser feliz. Depois de toda aquela experiência, entendi que minha avó nunca me amou. Eu era apenas a opção que ela tinha para continuar vivendo mais uma vida, e que por medo de perder essa opção, ela afastava de mim todos que me amavam. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.